Meus irmãos, bom dia. Que Jesus abençoe-nos a todos nós. Bem, meus queridos amigos, na nossa reflexão de hoje, trazemos até vocês a temática da educação. A necessidade tresujam, quer dizer, de urgência, urgentíssima, de uma educação espiritual para toda a humanidade. O problema máximo da nossa época, meus irmãos, é sem dúvida o da educação da infância e da juventude, consequentemente também dos adultos. É alarmante o vertiginoso aumento da criminalidade, sobretudo entre jovens de 14 a 18 anos. As autoridades estão desorientadas, o povo vive num ambiente de terrorismo permanente. Cogita-se introduzir na legislação brasileira, vez ou outra, a pena de morte, a fim de coibir ou diminuir essa onda de delinquência. Acreditam muitos que punir os criminosos seja medida eficaz para opor um dique à perversidade dos delinquentes potenciais. Por mais necessárias que sejam certas medidas punitivas e repressivas, de ordem legal e policial, meus irmãos, que sabemos serem necessárias, é erro gravíssimo supor que essas medidas possam, por si só, produzir mudança ponderável no plano da criminalidade. Em última análise, esses expedientes legais e policiais, embora necessários, são uma repressão de sintomas externos do mal e não uma cura pela raiz interna do mesmo. Atinge os efeitos, mas não a causa da criminalidade. Quem reprime apenas sintomas e não cura a raiz do mal é charlatão e não médico, meus irmãos. É de uma candente necessidade que tratemos seriamente da cura, da raiz do mal. E nesse setor, infelizmente, nada se faz, nada está se fazendo. Os supostos remédios de que lançamos mão primam por sua ineficiência, seu obsoletismo. Possivelmente esses remédios tenham sido eficazes em séculos idos, na Idade Média, no seio de uma humanidade diferente da nossa, mas em nossos dias são quase totalmente ineficientes, porque a nossa humanidade não está vivendo mais no século XIII. Os últimos séculos modificaram profundamente a estrutura mental e moral do homem. A humanidade saiu da sua infância e, em grande parte também, começa a ultrapassar sua adolescência para entrar na idade madura. O que era bom e ótimo para séculos que já se foram, prova-se nulo ou fraco para o século XXI. É justo que uma criança cumpra cegamente as ordens de seus pais, sem compreender o porquê dessas ordens. Tem de fechar os olhos e obedecer, na certeza de que seus pais sabem o que seja melhor para o seu verdadeiro bem. De fato, meus irmãos, a humanidade ocidental viveu longos séculos nesse clima de infância mental, moral, tanto no plano civil como no plano religioso. De olhos fechados, aceitava e acatava qualquer ordem de cima, fosse de autoridade civil ou de hierarquia religiosa. Não culpamos esses tempos. A infância é um período natural e necessário para a vida de cada homem, assim bem como da humanidade. Mas infância não significa infantalismo. A infância,
é um estado natural e sadio. O infantilismo, é um fenômeno desnatural e mórbido que acontece em nossos dias. Com o ocaso da Idade Média e a alvorada da Renascença, a humanidade cristã do Ocidente, ou pelo menos a sua parte pensante, deixou a infância e entrou na adolescência. E não pode voltar atrás. Por outro lado, também não pode parar no plano do intelectualismo somente, próprio da adolescência. Ninguém pode devolver às suas nascentes o Amazonas, nem ninguém pode opor-lhe um dique no seu vasto estuário. A sua massa líquida terá de desaguar no oceano. As leis da evolução, meus amigos, são inexoráveis. Não depende de nós. A humanidade de ontem foi boa por ignorância. A humanidade de hoje é má, infelizmente, por inteligência. Mas a humanidade de amanhã tem de ser boa pela sapiência que terá quando obtiver uma nova educação reencarnacionista, imortalista, que prioriza o espírito além de um corpo de matéria densa. Mas da ignorância à sapiência, meus irmãos, vai um caminho longuíssimo, magiado de precipícios, eriçado de empecilhos, e nós estamos trilhando esse caminho agora. Muitos suspiram saudosos os bons tempos da fé antiga e acham que a solução está no regresso a essa infância da humanidade. Outros apregou a intensificação da ciência e da técnica somente, por meio do intelecto, e esperam melhores dias das nossas conquistas científicas rumo ao átomo ou aos astros. Entretanto, meus queridos irmãos, a solução definitiva dos nossos mais dolorosos problemas não está neste nem aquele plano. Temos de ultrapassar tanto a ignorância infantil de ontem, como essa inteligência juvenil de hoje, desorientada, e entrar na zona da sapiência do homem maduro de amanhã, reencarnacionista e imortalista. Mas esse amanhã pode ser iniciado hoje. Agora, o infante de ontem e o adolescente de hoje são o homem maduro de amanhã. Por isso, necessitamos de novos rumos para a nossa educação, que está marcado muito por termos marcado passo em terrenos que não correspondem às necessidades do homem de hoje. E aí entra a necessidade de uma nova educação e a colaboração da proposta espírita educacional, do genuíno espiritismo francês, a educação natural proposta por Jean-Jacques Rousseau, desenvolvida por Henri Pestalozzi, e no campo espiritual, trazida de forma holística pelo genial Allan Kardec. Uma educação, digamos mais uma vez, baseada toda ela na reencarnação e na imortalidade da alma. Este será o nosso fanal. Por mais que demore a noite, há de raiar a madrugada de uma educação verdadeira para toda a humanidade. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.